peço que todos fiquem, quanto mais quietinhos, melhor, né? Cada um nos seus lugares, invitar a estar andando. Eu creio que todos, creio que nós podemos ter essa reunião assim, dessa forma. Creio que vocês podem ajudar, né? Nesse ponto, ficar todos sentados, mesmo as crianças invitarem, que estão andando muito, impede um pouco, desvia a atenção, né? E nós vamos ser breve, rápido, a reunião não vai ser demorável. Creio que nós podemos ficar todos, cada um no seu lugar, né? Nós vamos ler a Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 21 em diante. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da carne que o Senhor Deus tomou do homem, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e pegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Depois nós vamos ver mais alguma coisa quanto a essa escritura, né? Nós temos, quer dizer, não temos aqui a certidão de casamento, por enquanto, do irmão William. Não foi possível, né, irmão William? Não foi possível a certidão de casamento agora para ser lida, mas o irmão William e a irmã Patrícia se casaram em comunhão parcial de bens. O pastor até desejou que tivesse a certidão para ser lida, né? Mas não foi possível. Então o irmão William Donizete Pereira da Silva e a irmã Patrícia Oliveira da Silva, eles casaram hoje no cartório, né? 5 horas da tarde, né, irmão? Em Monte Alegre. Não foi possível a certidão estar conosco, mas tudo bem. A irmã Patrícia então passou ela recebeu o nome, né, assinatura, ela passou a se chamar Patrícia Oliveira da Silva Pereira. O irmão William assina William Donizete Pereira da Silva. E a irmã Patrícia Oliveira da Silva. Passou a chamar Patrícia Oliveira da Silva Pereira. Então, irmãos, remindo o tempo, nós vamos então começar, né? Nós vamos ligar o aparelho aqui com a marcha nupcial e vamos ter a entrada dos testemunhas, né? Primeiro, 3, 5. Os testemunhas vão entrar primeiro, depois a irmãzinha com as flores, né? Florista. Pedimos ao Senhor uma bênção especial. Todos aqui, Senhor, nos ajuda neste momento. Nós te pedimos agora, no início desta reunião, Senhor. Pedimos ao Senhor que nos ajude. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, os irmãos, o irmão William está aqui à frente, a irmã Patrícia está aqui atrás. Creio que podemos dar o início, né? Eu vou ligar a fita e eu creio que os testemunhas vão entrar primeiro, depois a florista, né? Depois os noivos, o irmão William cumprimenta. E eles já estão instruídos como fazer, né? Então vamos começar.
Senhor Deus e Pai Celestial, nós queremos, Senhor, agradecer ao Senhor por esse momento que o Senhor tem nos permitido estar aqui. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que nos dê graça e força. Aqui está, Senhor, este casal, diante, Senhor, da Tua Palavra, diante do Teu altar de graça. Pedimos ao Senhor, desde agora, que abençoe eles, meu Deus. Dê força para eles, Pai, para eles vencer as lutas, os problemas na vida. Sabemos que esse é um dia muito importante na vida deles. Senhor, pedimos ao Senhor, como o Senhor tem nos ajudado até aqui. O Senhor conduziu este casal até aqui, Senhor. O Senhor ajude eles a ir até o fim. Meu Deus, pedimos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Abençoe agora enquanto vamos tomar a Tua Palavra, Senhor. Que ela seja, meu Deus, uma ajuda para nós no dia a dia. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar. A questão de casamento, ela é uma confirmação da lei do cartório local e é um documento que permite viver juntos, né? O casal viver juntos como marido e mulher. A certidão de casamento é esse documento da lei, né? Permitido. Então, Gênesis 2, 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne no lugar. Nós sabemos, irmãos, que, como nós ouvimos outro dia, que o laço matrimonial, o casamento, porque o laço paterno, o pai, ele não dura, não vai até o fim. Chega um momento que o moço, a moça deseja, é um instinto dado por Deus, né? Um casamento. Nós sabemos que Deus uniu aquele casal no jardim do Éden. Nós vamos entrar depois mais profundamente sobre isso aqui. Então o laço paterno não vai até o fim. Aquele moço, por fim ele vai desejar um casamento, uma esposa, uma companheira. E até mesmo desejar ele tem até mesmo um desejo por ter uma companheira ao lado dele, porque a Bíblia diz assim: não é bom que o homem vive só, né? Então essa escritura nós podemos ver que está aqui. E pôs o nome, está aqui. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja com que diante dele. Então, irmão, o moço, por fim, ele deseja um casamento, e é lógico, é claro que ele vai desejar a comida que ela faz, né? Isso aí é normal. Ele deseja, ele vai assim desejar a comidinha que ela faz. Com certeza ele chega ao ponto de dizer assim: você é a melhor cozinheira do mundo, né? Então isso leva às vezes a uma certa preocupação na moça, porque aí precisa da moça pensar, quem pensa em casar, né? Pensar assim: então eu tenho que saber como fazer um frango, como picar um frango, né? Então, até como picar um frango, porque o moço, o marido,
Por fim, ele deseja a comida que ela faz. Se for uma esposa que tem empregada, cozinheira, e às vezes aquele marido come só a comida que a empregada faz, a cozinheira faz, e ele não come a comida que ela faz, né? Esse desejo vai aumentando, esse desejo de comer a comidinha que ela faz, e por fim é até perigoso depois ele arrumar uma que faz comida para ele, né? Agora, irmão William, irmã Patrícia, eu peço licença para os irmãos dizer essas coisas, eu creio que com os irmãos não vai ter esse problema, né? Mas isso aí é assim. Aí vem aquele caso, né? O divórcio. Mas nós vamos ver, irmão, que o que Deus une, o homem não separa. Não é esse papel do juízo, né? Diante de Deus, não é esse papel do juízo, está certo. É um documento, como o pastor já disse. É uma confirmação da lei, precisa dessa confirmação da lei para viver juntos. Isso é dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Então precisa dessa confirmação. Mas o profeta de Deus para essa era, prometido em Malaquias 4, 5, 6 e Apocalipse 10, versículo 7, porque a Bíblia diz que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem primeiro anunciar aos teus servos, os profetas. A Bíblia diz que a terra está reservada como um tesouro para o fogo. Ela vai ser queimada. Mas antes, Deus não faz coisa alguma sem primeiro anunciar aos teus servos, os profetas. Amós 3, 7. Então Deus enviou um mensageiro nessa última era, e esse mensageiro prometido em Malaquias 4, 5, 6, ele disse isso para nós, que a certidão de casamento, esse papel do juiz, tudo bem, mas o profeta disse que o que te casa mesmo diante de Deus é a sua palavra, né? É a sua palavra. Então nós vamos depois falar mais sobre isso aqui. Então o laço paterno não vai até o fim. O laço fraterno de irmãos não vai até o fim. Por fim, né? Por fim, o moço, a moça, ela vai desejar, ele vai sentir a falta de uma companheira, alguém que esteja ao lado dele, né? Ao lado dele. Então, só o laço matrimonial que pode durar até o fim. E Efésios, irmãos, Efésios 5, 23, essa escritura também precisa ser lida. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como o Senhor. Vós, mulheres, sujeitai-vos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Então essa escritura, irmãos, depois nós vamos voltar aqui também. Com as mensagens do irmão Brana, nós não vamos tomar muito tempo e vamos frisar bem isso aqui. Vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos. Então, irmãos, é a Bíblia, né? E o profeta disse que a mulher é a coisa, é a melhor coisa depois da salvação, é uma esposa. O profeta disse, a melhor coisa depois da salvação é uma esposa. Então é uma alegria para nós ver os jovens chegar ao altar assim, né? Vitoriosos. Para nós é uma alegria muito grande. E quando o marido chega em casa, né? É tão bom. Por isso, irmão, que nós estamos falando sobre o laço paterno, né? O laço materno. Mas é tão bom quando o marido, o esposo chega em casa e a esposa está com a comidinha feitinha, né, quentinha, na hora, chega, a roupa está passadinha no guarda-roupa, tudo arrumadinho. Isso é a melhor coisa que tem. Por isso o profeta diz, depois da salvação, a melhor coisa é uma esposa. Depois da salvação.
Então, quando o esposo chega em casa e a esposa está com a comida feita, está ali esperando ele, né? O profeta fez 2 casamentos, irmãos. Aqui nessa mensagem ele falou sobre esses 2 casamentos. Ele disse assim: o jovem chegou e desceu do seu carro real. Do seu carro. Realmente ele não parecia um noivo. Ele não parecia um noivo, na minha forma de ver. Eu creio que nenhuma outra pessoa havia parecido a um noivo. Naquele tempo eu podia comprar um bom par de sapato por $1,50, porém os que ele estava usando já estavam gastos e sua calça lhes ficava tão larga que ele franzia. Ele tinha um casaco um tanto velho, parecia que o havia deixado na lavadora, e nunca havia enxugado, e estava sem cor, e encolhido em algum lugar. O irmão Branham está falando, esse casamento, aquele casal, aquele moço que ele ia fazer o casamento, ele estava nessa situação, vestido assim, não parecia um noivo. E uma mocinha desceu pelo outro lado do carro com um traje xadrez, desses algodão comum. Ela desceu do carro e subiu as escadas. Pobre moça, quase não tinha sapatos. Tinha molhos de cabelo pendurados sobre as costas e se via bastante jovem. Disse-lhe: tem suficiente idade para casar-te? O profeta fez a pergunta para aquela mocinha: tem suficiente idade para casar-te? Ela me respondeu: sim, Senhor, eu tenho permissão assinada pelo meu pai e por minha mãe. Continuou dizendo: tiveram que assiná-lo lá na corte para poder tirar minha licença. Disse: muito bem, gostaria de falar com vocês um pouquinho antes de celebrar o casamento. Eles se assentaram, o jovem se manteve olhando ao redor todo o quarto. Ele continuou olhando o quartinho de cima a embaixo. Ele não me estava escutando, então lhe disse: filho, quero que escute o que estou dizendo. Com certeza ele estava tão emocionado, né? Que ele não estava nem escutando o que o profeta estava dizendo. E ele disse: sim senhor, disse para o irmão Branham. E o irmão Branham seguiu dizendo, ele disse, então lhe disse: amas a esta moça? Ele disse: sim senhor, eu amo. Respondeu ele. Disse: ama você a ele? Sim senhor, eu amo. Respondeu ela. Segui dizendo: tem você para onde levá-la depois que se casarem? Ele respondeu: sim senhor. Farei tudo que puder, disse ele. Disse: isto está bem. Então disse: que faria você, irmã, se ele perdesse o seu emprego? Que faria você? Correrá de novo para onde está o seu pai e mãe? O profeta fez a pergunta. Se ele ficasse sem o emprego, né, sem o salário, diz para ela: correrá você para a casa do seu pai e da sua mãe? Ela disse: não senhor, eu ficarei ao lado dele. Então disse a ele: e você? Então disse a ele: e você, senhor, se tiveres 3 ou 4 para alimentar e não tiver nada com que alimentá-los, e não tiver lugar para trabalhar, que fará você? O levará à sua casa? Ele disse: não senhor, eu lutarei até o último momento, de alguma forma o conseguiremos. Me senti pequeno ante essa resposta e me dei conta que ele verdadeiramente amava, e se amava um ao outro. Aí o profeta segue dizendo aqui, irmão, eu não vou seguir lendo, que vão tomar muito tempo, que o irmão Branham fez o casamento daqueles 2 jovens, aquele casal pobrezinho daquela maneira, e depois fez um casal de um milionário, muito rico. O irmão Branham fez o casamento deles,
daquele moço pobre, daquela moça vestida daquela maneira, e depois fez o casamento de um moço milionário, muito rico. E 6 meses depois, o irmão Branham sentiu o desejo de fazer uma visita, visitar eles. E chegou na casa do milionário, e ele chegou perto da porta e escutou, estava uma briga dentro de casa. Porque ela tinha ido numa festa, e ela era uma mulher de uma boa aparência, né? Então o profeta disse que ele chegou na porta e estava uma briga dentro de casa porque ela tinha dançado com outro rapaz. E eles estavam brigando. Quando o irmão Branham bateu na porta, que eles olharam e viram que era o profeta, ele saltou na frente e ficou os dois juntinho com o outro. E o irmão Branham disse, tudo bem? Ele olhou para ela, tudo bem, né, querida? Está tudo bem. Ela, está tudo bem, está uma maravilha. E o profeta já tinha ouvido a briga deles atrás da porta. O profeta disse, lá estava uma coisa que não era real, um fogo pintado. E o irmão Branham sentiu o desejo de visitar o casal, esse casalzinho pobre que nós vemos aqui, ó, a respeito deles. E chegou, o irmão Branham disse que chegou perto da casa deles. O irmão Branham viu que ela estava sentada no colo dele. O irmão Branham ouviu ele dizendo, ele chegou e disse para ela assim, olha, deixou o dinheiro, esse é para luz, esse é para água, esse é para isso, esse dinheiro é para isso, para aquilo. E o profeta viu que ele notou alguma coisa, um desejo que ele tinha e não foi possível, que era um vestido para ela. Ele gostaria, porque ele viu um certo vestido numa loja, e ele sentiu aquele desejo de comprar para a esposa dele. Mas o dinheiro dele não foi suficiente para levar aquele vestido. E o irmão Branham chegou assim, ouviu aquele casal, ela sentada no colo dele, e ele falando, olha, minha querida, eu vi um vestido lá na loja, assim, assim, e esse vestido, eu senti aquele desejo de trazer para você aquele vestido. Oh, como eu queria ver você com aquele vestido, ele ficaria tão bem para você. Aí ela sentada no colo dele e dizendo, não preocupa, querido, eu tenho um, é o suficiente. Né? Eu tenho um, é o suficiente. E o irmão Branham ficou olhando aquele quadro, ele falou assim, quem é o rico então? Olhou em direção à casa daquele rico e viu aquela mansão tão linda. O profeta disse que até as maçanetas da porta eram de ouro. E ele olhou e falou assim, quem é o rico então? Né? Então a própria Bíblia disse que é melhor morar numa casinha assim tão simples do que numa mansão com uma mulher rixosa. Se for ver o que quer dizer rixosa, né? É terrível. Então o profeta diz, quem é o rico então? Né? Mas às vezes, irmão, nós estamos vivendo uma hora tão difícil, uma pressão. O profeta pregou a mensagem, deixando escapar a pressão. Né? Então, o profeta citou algo importante aqui. Às vezes o marido chega em casa e às vezes ela não está esperando ele com aquela comidinha, roupinha, às vezes ela está nervosa também, né? Com o nervo na flor da pele. O profeta disse assim, o marido, e naquela carreira e rapidez, coloca você em uma tensão nervosa. A esposa diz alguma coisa um pouquinho contrária, você quer soltar mau humor. O marido diz alguma coisa, você bate o seu pé e lhe diz para ir para a sala. Né? Talvez aquele casal rico estava desse jeito, né? Brigando com o outro. Ela bate o pé e diz, vai para a sala, vem. Agora marido, eu não quero nenhuma palavra com você. Misericórdia, o marido chega em casa, às vezes cansado, com aquele desejo de trazer aquele vestido para a esposa. Às vezes com aquela vontade de dizer para ela, olha minha esposa, minha querida, eu vi uma roupa assim, eu senti o desejo de comprar para você. Às vezes ele estava chegando com aquele argumento, aquele desejo de conversar com ela, e muitas vezes encontra ela nervosa, né? Vai para a sala. Bem, agora marido, não quero nenhuma palavra com você, vá para fora. Esposa, então a esposa, o profeta diz, eu estou tão nervosa. E muitas vezes ele tem que correr, né?
Às vezes o esposo tem que correr, porque senão o cabo da vassoura, coisa fica feia, né? Mas, irmãos, isso aí é uma coisa que nós sabemos que o que Deus une, uma união por Deus, essas coisas não acontecem. Aquele pobrezinho que casou daquela maneira, o profeta viu ele conversando com a esposa dele daquela maneira. Então nós sabemos, irmão, que o que está sendo falado aqui, irmão William, né, não é, quer dizer, isso não é de propósito. O pastor não pensou nisso aqui para vocês. Mas é a vida, né? O irmão William, ele batizou esses dias, ele até tem conversado comigo certos assuntos assim sobre isso, né? A gente vê o desejo do irmão William que ele tem de ser um bom esposo, né, para a irmã Patrícia. A gente vê esse desejo no coração dele. Então, eu creio que com o tempo o irmão William vai poder aprender muita coisa, né, irmão? Como ser um bom esposo, né? Então, irmão, é uma alegria para nós ver os nossos jovens vitoriosos. E o profeta diz que o casamento também pertence à casa de Deus. Pertence também à casa de Deus. Por isso o pastor fez um pouquinho de sacrifício para estar aqui hoje com os irmãos, né? O irmão ele sabe, a irmã Patrícia sabe. Eu viajei e por fim eu senti o desejo de estar com os irmãos por causa disso aqui. O profeta diz que o casamento pertence também à casa de Deus. Então, irmão, nós sabemos que a lei de Deus, só a morte pode separar. O mensageiro de Deus para essa era diz que só a morte pode separar, não o divórcio separar, mas até que a morte os separe. Porque Malaquias, irmãos, Malaquias 2,16, vocês podem ler a Bíblia, vocês vão encontrar uma frase escrita assim, que o Senhor aborrece o repúdio. O Senhor aborrece o repúdio. Então o casamento até que a morte o separe, não é até que o divórcio separe. O que Deus une, o homem não separa. Muito sério. O voto até que a morte separe. E o profeta diz, por meio disso aí, através disso aí, vem a palavra. Que palavra? Essa palavra. Você casa comigo? Sim. O profeta diz, diante de Deus você está casado. E o profeta disse, irmão, que o casamento é a instituição mais antiga, como nós lemos aqui, ó, né? Esse casamento, essa união lá no Jardim do Éden. E disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma disjuntora que esteja com que diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Então o casamento, irmão, é a instituição mais antiga desde o Jardim do Éden. Deus dizendo, não é bom que o homem esteja só. E nós lemos aqui, e da costela, e de sua costela cerrou, deixa eu repetir o 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. Nós tivemos lá no encontro, irmão, foi um encontro maravilhoso. Então, uma certa pessoa usou uma expressão engraçada, né, que, assim, até uma brincadeira, que a Eva todo dia passava a mão ao lado do Adão para ver se não estava faltando mais uma costela, para ver se Deus não tinha feito uma outra Eva. Brincadeira, né? Então ela passava a mão para saber se Adão não estava faltando uma outra costela, né? Quer dizer, isso já aponta para o lado do ciúme. Será que não tem uma outra Eva por aí? Deixa eu ver se não está faltando uma outra costela no Adão, né?
E Adão, irmão, não teve oportunidade de escolha. Já pensou nisso? Hoje os moços têm um privilégio muito grande, pode escolher. Ah, eu sou bonito, posso escolher. Né? Uns chegam até a dizer, tá assim no meu pé. O pastor Joaquim brinca muito, eu disse que tem a mão de certas moças fede chulé. E os moços pensam, não, está assim no meu pé, eu posso escolher. Mas o Adão não teve oportunidade de escolha. Deus fez, tirou aquela costela, fez a Eva e trouxe Adão. Embora o profeta disse que Eva era linda, a mulher mais linda da face da terra. Como Isaac não teve oportunidade de escolha. Quando Eliezer, o mensageiro de Abraão, foi buscar uma esposa para Isaac, ela chegou na presença do Isaac com véu, porque no Velho Testamento era assim, né? Antigamente era assim, com véu. O Isaac não conhecia a esposa. O Isaac não conhecia, né? A Rebeca. Isaac não conhecia Rebeca. Creio que naquela hora que Rebeca chegou na presença de Isaac, assim, ela tirou o véu, aí ele olhou pela primeira vez, né? Olhou pela primeira vez, às vezes eu fico pensando assim, se Isaac tivesse pensado, mas é feio demais, não quero não, né? Mas não, ele não teve oportunidade de escolha, né? Foi amor à primeira vista. Então, irmãos, o profeta diz que para aquilo foi feito daquela maneira, para que pudesse satisfazer o desejo de Adão. Foi tirada a costela de um lado muito significante. A costela é assim, dolorida, né? Papo assim, a costela é dolorida. O pastor de Maio estava brincando um dia, por isso que... não vou completar não. A costela é dolorida, né? Por isso que a mulher é o vaso mais fraco, é assim mais dolorida, né? Foi tirado o lado do Adão, a costela é mais dolorida. Então o profeta disse, irmãos, que o casamento precisa chegar num ponto seguinte, se vai morrer sem ela. Precisa chegar nesse ponto. Se vai morrer sem ela. Inclusive na mensagem Estatura de um Varão Perfeito, o irmão Brana cita uma outra experiência. Ele disse, irmão Brana, pensa você que devo casar-me com certa jovenzinha? Fez a pergunta para o irmão Brana. Ele disse, em outras palavras, eu poderia ter respondido, não sei, irmão, é você que sabe, é você que vai casar, né? Pensa você que eu devo casar com certa jovenzinha? Lhe disse, quanto pensas dela? Respondeu, irmão, eu a amo tanto. Respondeu, eu a amo tanto. Disse-lhe então, pois se não pode viver sem ela, então casa-te. Se não pode viver sem ela, então casa-te. Eu creio que os irmãos chegou a esse ponto, né? Que é o ponto que o Mombrana disse, que precisa chegar a esse ponto. Porém, se é possível viver só, pois então não casa, não cases. Porém, se vai morrer sem ela, pois te é mais conveniente casar-te. O que eu estava procurando dizer-lhe era isto: se tu amas tanto, agora antes do matrimônio tudo está bem, mas depois que casa, então vem as provas e as lutas. Está vendo, irmãos? Depois vem as provas e as lutas. Depois do casamento vem as provas e as lutas. As provas e as lutas da vida. E então, quando tem que estar tão enamorado que se entendam. Estar tão enamorado que se entendam. O mundo hoje diz amor, amor, amor é paixão. Não é esse amor aqui, ó. Se fosse amor verdadeiro, os cartórios estavam cheios de papel de divórcio. Mas é paixão carnal, e essa paixão acaba. Agora o Mombrana está dizendo assim que é este amor. Se vai morrer sem ela, então casa. Se não, melhor não casar.
Porque se fosse amor mesmo, irmão, não teria tanto divórcio, né? Quando tu estás desgostoso com ela, de tal maneira que se entendam. Porque se não chegar a esse ponto de morrer, fala, não, né? Chegar a um ponto assim, se vai morrer sem ela, se chegou a esse ponto, aí, irmão, quando chega essa hora difícil da vida, aí eles sabem como entender um ao outro, suportar um ao outro. Mas se não chegou a esse ponto de morrer sem ela, não, eu posso viver sem ela, mas eu vou casar. Quando chegar essa hora da luta da vida, não vão entender não. O resultado, divórcio. Quando tu estás desgostoso com ela, ou ela contigo, ainda deve se entender. Ainda deve se entender. O pastor Júlio César pregando, ele disse assim, que conheceu um pastor que ele fazia o casamento e ele perguntava para o casal, perguntava se ele já tinha dado uma briga. Se ele já tinha dado uma briga antes do casamento, antes de chegar essa hora do casamento. Aí ele explicando, ele disse assim, o importante é brigar? Ele disse não, mas é como resolveu a briga. Aí esse pastor tinha um sistema muito engraçado, ele disse assim, não, então vocês não brigou, então não está bom para casar. Mas o importante não é que tem que dar uma briga, o caso não é que tem que dar uma briga, é como resolveu a briga. Aí o profeta disse, tem que estar tão enamorado de tal maneira que entenda. Então, irmãos, o casamento nós podemos ver que é algo sério. Porque o profeta diz, representa Cristo e a igreja. Ele chegou a dizer que uma má representação, ele diz, você fica culpado disso? Você é responsável por isso? Uma má representação. Que isso representa Cristo e a igreja. E nós podemos ver, irmão, que na Bíblia, nós vamos ler aqui 1 Timóteo daqui a pouco, que o casamento também é para trazer filhos. O casamento é para trazer filhos. E nós sabemos que a família é a espinha dorsal da nação. Sem família não tem igreja. Sem família não tem igreja. E nós podemos ver, irmãos, que o irmão Branham diz que Deus olha o caráter. O jovem, quando ele está procurando uma esposa, uma moça para ser sua esposa, ele olha o caráter, não a beleza. Nós sabemos que quando Deus mandou Samuel ungir um dos filhos de Jessé, quando o filho de Jessé, o mais velho, chegou e falou, é esse aí, esse vai ser ungido rei de Israel, porque ele era alto, formoso, bonito. Mas Deus não estava olhando a formosura. Deus não olha, Deus olha o caráter. Quando Samuel foi para ungir aquele moço, o mais velho da família, de uma boa aparência, Deus falou, não, esse aí não. Passou todos os moços diante de Samuel, o profeta Samuel, e ele disse, não tem mais? Jessé disse, tem um que está apacentando as ovelhas, era o Davi, não tinha nenhuma formosura, baixinho, ruivo, do ombro caído, feio. Quando ele trouxe Jessé na presença de Samuel, Deus falou, é esse. Esse vai ser ungido rei de Israel. Deus não estava olhando a aparência, a formosura, mas sim o caráter. O moço não olha a beleza, mas alguns chegam até a dizer, mas se não olhar a beleza, então tá ruim, porque a feiura, a beleza acaba, a feiura aumenta. Então tem que olhar, porque a beleza acaba, mas a feiura aumenta, né? Mas não deve olhar só. O profeta disse um par de olhos bonito. Não. Olha o caráter. E hoje, irmãos, hoje elas fogem da sentença de Deus. Porque 1 Timóteo, nós vamos ver aqui, já vamos encerrar, ó. 1 Timóteo, irmão, hoje elas não querem ter filho. E a Bíblia disse,
salvar-se-á, 1 Timóteo, espera aí, 1 Timóteo, salvar-se-á, porém dando à luz filho. Espera aí, deixa eu ler aqui. O Mombrano diz na mensagem, depois nós vamos voltar aqui. O profeta diz: quando você chega a escolher sua esposa e se casar, ou escolher o seu marido, você tem que assumir uma responsabilidade. E então você deve se lembrar. Talvez você construiu uma casa, e é uma casa bonita e boa. E então lembre-se, como mulher casada, você tem que pensar na responsabilidade de criar filhos. Mas hoje, irmão, não quer não. Não, deformar meu corpo, não quer filho não. Eu quero um cachorrinho. Aí tem um cachorrinho no braço. Outro dia eu vi uma beijando a cara do cachorro. Não quer filho, quer um cachorro. Mas a Bíblia diz salvar-se-á. 1 Timóteo 2,15. Salvar-se-á, porém dando à luz filho. Mas foge da sentença. Porque a sentença para Eva foi essa. Para Eva foi essa: com dor terás filho, e o seu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Hoje, dominar? Irmão, a quinta visão do irmão Branham está cumprindo ao pé da letra. O profeta teve sete visões, e ele viu a quinta visão. Ele disse assim que tinha a ver com o problema moral da nossa época, e que as mulheres começariam a afastar do seu lugar com o privilégio do voto. Hoje elas votam. Afastar do seu lugar com o privilégio do voto. E não é só isso não. Tem o seu carro, sai a hora que quer, tem a sua bolsa, a Bíblia dizendo, a Bíblia cumprindo ao pé da letra, que seria assim no final. Tem a sua bolsa, o seu salário. Hoje é mais fácil para elas arrumar um emprego do que para o homem. Elas estão mais inteligentes na escola, estuda mais. Os homens estão ficando preguiçosos, rude para estudar. Tem a sua chave, o seu carro, chega a hora que quer. Ela não quer isso aqui não, ó. Ela não quer isso aqui não. Vós mulheres, sujeitai aos vossos maridos. Eu obedecer ao meu marido? O profeta disse assim, que hoje elas dizem, eu farei, eu me obedecer. Eu tenho minha casa, tenho meu carro, tenho meu salário, não depende de você. Sai a hora que eu quero, chega a hora que eu quero. Eu sujeitar meu... Vós mulheres, sujeitai aos vossos maridos. Viu, irmão? Mas o profeta disse isso, a quinta visão. Quinta visão. E ela sairia dos seus lugares com o privilégio de voto. Do voto, cortarão seus cabelos. Não estaria mais sob a autoridade do marido. Com direitos iguais ao homem, ou às vezes até mais. Agora já está passando à frente. E até na polícia, revólver na cintura. O profeta disse, é uma desgraça para uma cidade que permite uma coisa dessa. Tanto o homem sem emprego. Mas é a Bíblia que está cumprindo. Com direitos iguais, e adotaria roupas masculinas. É uma responsabilidade para trazer filhos. Mas hoje não, eu não quero ver, vou criar um cachorrinho. E ando arrastando um cachorrinho na rua. Coisa mais ridícula do mundo. Arrastando um cachorrinho na rua e beijando cachorrinho. Não quero filho não. Foge da sentença de Deus. A Bíblia diz salvar-se-á, porém, dando à luz filho. E não querendo filho, afastando de Deus. Então, irmãos, o inimigo sabendo disso, nós já vamos encerrar. O inimigo sabendo disso, ele tem posto tudo quanto é classe de tropeço na vida do casal. Porque sabendo que levando eles até o cartório e um divórcio, o Satanás sabe como que fica bom a situação para ele. Um divórcio para ele. Aí não é só dois que fica enrolado não, é 4.
Satanás consegue envolver 4. Ele fica do jeitinho que ele gosta. Nós não temos tempo para discorrer sobre as escrituras e explicar ao pé da letra. Né? Porque aí ele faz o quê? 4. Adulto. E a Bíblia diz que um adulto não entra no reino do céu. A verdade da coisa é essa. Em vez de ser 2, é 4. Bom, nós não estamos aqui para falar nisso, né? Só desse ponto. Nós teríamos que ter muito tempo para isso. O inimigo, sabendo disso, ele tem lutado nesse ponto. Aí precisa do casal estar tão enamorado, como diz o profeta, quando chega a hora das provas, das lutas depois. Não faz como aquele casal lá, aquele fogo pintado brigando, mas faz como aquele casal. Minha querida, eu queria ter feito isso para você, mas eu não dei conta. Não preocupe, meu marido, meu esposo, eu tenho um vestido, tá bom? O mês que vem, quando você receber o próximo salário de novo, você compra, senão não tem problema. Mas tem que estar tão enamorado que se for uma paixão carnal só, quando chega nesse momento, né, vamos separar, melhor assim. Deixa eu viver a minha vida, você vai viver a sua vida. O inimigo, sabendo disso, irmão, tem posto tropeço e faz um grande dano. Então a noiva recebe o nome, a assinatura, toma o nome do esposo, né? E a igreja toma o nome do esposo. Que esposo? Cristo. De que maneira? Através do batismo. Batismo verdadeiro em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos, irmãos, passar para outra parte, né? Já está ficando tarde. Teria que ter muito tempo para explicar tudo isso. O irmão Brana teve essa quinta visão, ele falou, isso está cumprindo ao pé da letra. Isaías diz também que seria assim, a Bíblia está cumprindo, tudo que Jesus disse está cumprindo ao pé da letra. São Mateus 24, não resta mais nada para cumprir, a não ser a vinda de Jesus Cristo, vir buscar a sua noiva, levar a sua noiva no arrebatamento. Que noiva? Essa noiva que recebeu o nome pelo batismo. Não essa noiva que tem recebido o nome do batismo, o nome de Pai, Filho e Espírito Santo, os títulos. E diz que está esperando o esposo. A esposa recebeu a assinatura do esposo, né, irmão? A irmã Patrícia passou a se chamar Patrícia Oliveira da Silva Pereira. Jesus vem buscar uma noiva que recebeu o nome dele no batismo. E o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Nós vamos, irmãos, passar para outra parte, né? Vamos passar para outra parte, que é as alianças, né? A irmã com as alianças. Depois nós vamos ler o Salmo 128. Não podemos tomar mais o tempo, né? O tempo já passou, o nosso tempo já terminou.
quero repetir, irmãos, Gênesis capítulo 2, versículo 23. E disse a Adão: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Nós vamos orar agora pelo casal. A irmã coloca a mão sobre a aliança. Sim. O irmão põe a mão sobre a mão dela. Nós vamos agora, irmãos, vamos levantar a nossa mão, pedir a Deus as bênçãos de Deus em favor desse casal nesse momento. Senhor Deus e Pai Celestial, nesse momento, Senhor, nós estamos diante do Teu altar de graça. Levantamos as nossas mãos, Senhor, em favor deste casal, meu Deus, pedindo as bênçãos do Senhor em favor deste casal. Meu Deus, com certeza, Senhor, eles terão lutas, dificuldades, como o profeta diz. Mas o Senhor abençoe eles, dê graça e força, de tal maneira que eles o entendam, meu Deus. Abençoe eles em casa, no lar, no dia a dia. Abençoe o irmão William, Senhor, como cabeça da casa. Abençoe a irmã Patrícia, Senhor, ao lado do seu esposo, irmão William. Meu Deus, nós pedimos o Senhor, dê saúde para eles. Repreende o inimigo, ó Pai. Com certeza Satanás luta para ver isso acabado, desparcelado. Mas o Senhor, o que o Senhor une, o homem não pode separar. Pedimos o Senhor que abençoe este casal, ó Pai. Que eles possam, Senhor, ser ricamente abençoados neste momento. Que eles possam ter uma vida feliz, Senhor. Uma vida a dois, Senhor, feliz um com o outro. Como o irmão Brana estava citando aquele casal, tão pobre, tão humilde e simples, meu Deus. Pedimos o Senhor em nome de Jesus Cristo. Repreende o inimigo, ó Pai. Em nome do Senhor nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Então agora nós vamos colocar as alianças, né? Ou não? Coloca a aliança. Pode ficar. Pode ficar. Coloca a aliança. Aí está a irmã Patrícia, o esposo. O irmão ele está sobre, aí está a sua esposa. O voto, os irmãos já fizeram o voto, né? O voto, os irmãos já fizeram o voto um para o outro. Eu desejo agora, irmãos, ler ainda mais uma escritura, Salmos 128, e depois nós vamos despedir os noivos. Vocês vão sair pelo corredor, né? Vocês terão a oportunidade de despedir ali atrás, logo ali atrás você pode despedir dos parentes. Se quiser despedir aqui na frente, os irmãos podem, né? Enquanto a marcha liga a fita, os irmãos logo após os irmãos podem fazer, nós vamos ligar a fita, os irmãos podem despedir aqui dos parentes aqui, depois os irmãos vão pelo corredor e os demais podem cumprimentar ali, logo ali atrás, né? Mas eu desejo ainda ler mais essa escritura. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho da tua mão, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E o Senhor te abençoará desde Sião,
E tu verás as bênçãos de Israel, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da sua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Glória a Deus. Eu quero agora cumprimentar os irmãos. Depois os irmãos podem cumprimentar os parentes, e nós vamos, os irmãos podem pegar o corredor novamente de volta. Irmão William, Deus abençoe. Essa cadeira. Pode. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Depois nós vamos ter a informação. Vamos ter uma oração encerrando agora esta reunião. Senhor Deus e Pai Celestial, nós agradecemos, Senhor, por tudo, ó Pai, por essa reunião, pelas bênçãos do Senhor. Agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor já fez por nós. Pedimos ao Senhor que permaneça conosco. Fica conosco, Senhor, como o Senhor ficou com aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús. Nas horas mais difíceis, Senhor, nós temos tido prova do Senhor estar conosco, porque até aqui nós podemos dizer a Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor tem nos dado vida, saúde, força e alegria e ânimo para poder estar aqui. Nós agradecemos o Senhor por isso e agora encerramos essa reunião em Teu nome, Senhor. O Senhor dirige os nossos passos. O anjo do Senhor esteja acampado ao nosso redor, nos livrando do mal, repreendendo o inimigo. Nós te pedimos, Senhor, Senhor nos guarda, livra do mal. Agora cada um de volta, Senhor, para os seus lares, suas casas. Senhor nos dirige, ó Pai, em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. 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 Deus nos abençoe, irmãos. Está terminado em nome